Existem decisões que tomamos em frações de segundo que mudam o curso de toda uma vida. Decisões que não pensamos, não calculamos, não pesamos, apenas agimos. E quando o amor está envolvido, quando aquela pessoa que significa tudo para nós está em perigo, não existe hesitação, não existe medo. Existe apenas um impulso primitivo, visceral, que nos faz fazer qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Esta é a história de Daniel Carvalho, um homem comum, com uma vida comum, que em um único instante tomou uma decisão extraordinária. Uma decisão que custaria tudo o que ele tinha. Seus sonhos, sua carreira, sua independência e, sim, sua visão. Daniel tinha 32 anos quando tudo aconteceu. Era arquiteto, apaixonado pelo que fazia. Passava horas desenhando, criando, visualizando espaços que ainda não existiam. Sua vida era feita de linhas, formas, cores e luz. Muita luz. Ele costumava dizer que a arquitetura era a arte de capturar a luz e fazê-la dançar dentro dos espaços. Irônico, não é? Como a vida pode ser cruel em sua ironia. Mas Daniel não vivia apenas para o trabalho. Ele tinha Laura Mendes, a mulher que havia transformado sua existência em algo maior do que ele jamais imaginou possível. Eles se conheceram 5 anos antes, em uma exposição de arte. Ela era professora de literatura. Tinha olhos castanhos que pareciam ler sua alma, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Daniel se apaixonou no primeiro olhar. E Laura? Bem, Laura demorou exatamente 3 encontros para perceber que aquele homem quieto, observador, com mãos de artista e coração de poeta, seria o amor de sua vida. Eles moravam juntos há 3 anos. Um apartamento pequeno, mas cheio de vida, de livros, de plantas, de risadas. Daniel desenhava seus projetos na mesa da sala enquanto Laura corrigia provas no sofá. Nos finais de semana, caminhavam pelo parque, cozinhavam juntos, faziam planos. Planos de casamento, de filhos, de uma casa maior, de viagens, planos de uma vida inteira pela frente. Era uma sexta-feira de setembro. O tipo de dia que começa comum e termina dividindo sua vida em antes e depois. Daniel havia saído mais cedo do escritório. Queria surpreender Laura, preparar um jantar especial. Ela havia tido uma semana difícil na escola, lidando com problemas administrativos que a deixavam exausta. Ele queria vê-la sorrir. Estava no supermercado, escolhendo ingredientes para o risoto que ela adorava, quando seu telefone tocou. Era Laura. Sua voz estava estranha, tensa, sussurrando. Daniel, precisa vir me buscar. Agora. Estou na Rua das Acácias, perto da escola. Por favor, vem rápido. Algo está errado. O coração de Daniel disparou. Ele largou tudo e correu para o carro. A Rua das Acácias ficava a apenas 10 minutos dali, mas pareceram horas. Sua mente disparava cenários. O que estava acontecendo? Por que ela estava sussurrando? Por que aquele medo na voz? Quando chegou à rua, a viu imediatamente. Laura estava parada na calçada, pálida, abraçando a bolsa contra o peito. E havia um homem ao lado dela. Alto, magro, com um boné escondendo o rosto. A mão dele estava dentro do casaco. Daniel não precisava ver para saber o que aquilo significava. Ele estacionou rapidamente e saiu do carro. O homem virou a cabeça e Daniel viu seus olhos. Olhos vazios, desesperados, perigosos. O tipo de olhar de quem não tem mais nada a perder. Laura olhou para Daniel e naquele olhar havia um pedido silencioso. Me tira daqui, me salva. Daniel se aproximou devagar, mãos levantadas. Calma, cara. Calma. Não precisa disso. O que você quer? Dinheiro? Pode levar tudo. Só deixa ela ir. O homem riu. Um riso amargo, sem humor. Você acha que é sobre dinheiro? Você acha que entende alguma coisa? E então tudo aconteceu muito rápido. O homem puxou algo do casaco. Não era uma arma. Era um frasco. Pequeno, de vidro escuro. Ele abriu a tampa e o cheiro ácido, químico, cortou o ar.
Laura gritou. Daniel entendeu em uma fração de segundo. Ácido. Ele ia jogar ácido no rosto dela. Não existe pensamento nesse momento. Não existe cálculo. Existe apenas instinto. Daniel se jogou na frente de Laura no exato momento em que o líquido foi lançado. Ele sentiu o impacto no rosto, a queimação instantânea, insuportável, como se 1000 agulhas em brasa perfurassem sua pele ao mesmo tempo. Seus olhos. Meu Deus, seus olhos. Ele caiu de joelhos, as mãos no rosto, gritando. Laura gritava também, desesperada, tentando ajudá-lo. O homem fugiu correndo. Pessoas começaram a aparecer. Alguém chamou a ambulância. Mas Daniel não via mais nada. Apenas dor. Apenas escuridão. Apenas o som da voz de Laura, chorando, dizendo seu nome repetidamente. Daniel, Daniel, por favor, aguenta, por favor. Ele havia salvado o rosto dela, mas havia perdido seus próprios olhos. E naquele momento, caído na calçada, sentindo a vida que conhecia escorrer entre seus dedos como areia, Daniel ainda não sabia que aquela decisão de um segundo não apenas mudaria sua vida. Ela a reconstruiria completamente. De uma forma que ele jamais poderia imaginar. Os próximos dias foram um borrão de dor, cirurgias e desespero. Daniel foi levado às pressas para o hospital, onde uma equipe de oftalmologistas trabalhou por horas tentando salvar sua visão. Mas o ácido havia causado danos irreversíveis. A córnea de ambos os olhos estava completamente destruída. As queimaduras se estendiam pela pele ao redor, deixando marcas profundas que exigiriam múltiplas cirurgias plásticas. Quando Daniel finalmente acordou, 3 dias depois, a primeira coisa que percebeu foi a escuridão. Completa, absoluta, sufocante. Ele tentou abrir os olhos, mas não fazia diferença. Tudo era preto. Entrou em pânico, tentou arrancar as bandagens, mas mãos gentis seguraram as suas. Era Laura. Sua voz estava rouca de tanto chorar. Eu estou aqui, amor. Estou aqui. Você está vivo. Você me salvou. O médico entrou pouco depois. Doutor. Henrique Almeida. Um oftalmologista experiente com voz cansada de dar notícias ruins. Ele não tentou suavizar. Daniel, preciso ser honesto com você. Os danos são extensos. A córnea de ambos os olhos foi destruída pelo ácido. Fizemos tudo o que podíamos, mas sua visão não pode ser restaurada com os procedimentos disponíveis atualmente. Você está cego. Cego. A palavra ecoou na mente de Daniel como um sino fúnebre. Cego. Ele, que vivia de enxergar, de criar formas visuais, de capturar luz. Cego. Como ele trabalharia? Como viveria? Como seria independente? Como seria um homem completo para Laura? Laura apertou sua mão com força. Nós vamos superar isso. Juntos. Você me salvou, Daniel. Você sacrificou tudo por mim. Agora é minha vez de estar ao seu lado. Sempre. Mas Daniel mal conseguia ouvi-la. Estava afundando em um poço de desespero tão profundo que parecia não ter fundo. Nos dias seguintes, recusou-se a falar, a comer, a fazer qualquer coisa. Apenas ficava deitado na cama do hospital, perdido na escuridão, revivendo aquele momento na calçada repetidamente. E se ele tivesse reagido diferente? E se tivesse puxado Laura para longe em vez de se jogar na frente? E se? E se? E se? Laura não saiu do lado dele. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama, segurava sua mão, falava com ele mesmo quando ele não respondia. Contava sobre seu dia, lia trechos de livros, descrevia o que via pela janela. Tentava desesperadamente puxá-lo de volta à superfície. Foi sua mãe, Dona Célia, quem finalmente conseguiu romper a barreira. Ela chegou ao hospital uma semana depois do acidente, vinda do interior. Era uma mulher forte, que havia criado Daniel sozinha depois que o pai os abandonou, quando ele tinha 8 anos. Ela havia trabalhado como costureira, às vezes fazendo 3 turnos, para dar educação ao filho. Não era do tipo que aceitava autopiedade. Ela entrou no quarto, dispensou Laura com um gesto gentil,
e sentou-se ao lado da cama. Daniel, me escuta. Sei que está sofrendo. Sei que está com medo. Mas você não criou esse filho que eu conheço para desistir agora. Você salvou a mulher que ama. Fez a coisa mais corajosa que um homem pode fazer. E agora vai ter coragem de viver com as consequências dessa escolha. Porque a alternativa, meu filho, é deixar que aquele homem destrua não apenas seus olhos, mas sua alma. E eu não vou permitir isso. Algo naquelas palavras, na firmeza daquela voz que o havia guiado a vida inteira, alcançou Daniel. Ele começou a chorar. Não o choro silencioso que havia derramado sozinho na escuridão, mas soluços profundos, guturais, que sacudiam todo o seu corpo. Dona Célia o abraçou e Laura se juntou a eles, e os três choraram juntos. Choraram pela perda, pela dor, pela injustiça. E quando as lágrimas finalmente secaram, algo havia mudado. Daniel ainda estava cego, mas havia decidido viver. A reabilitação começou 2 semanas depois. Daniel foi transferido para um centro especializado em deficiência visual. Ali, conheceu Marcos, um instrutor de orientação e mobilidade que era cego desde os 18 anos. Marcos tinha 45 anos, era casado, tinha 2 filhos, trabalhava, viajava, vivia uma vida plena. E foi ele quem mostrou a Daniel que cegueira não era o fim. Era apenas um novo começo. Os primeiros dias foram brutais. Daniel tinha que reaprender tudo. Como se vestir, como comer, como ir ao banheiro sem ajuda. Coisas que havia feito automaticamente a vida inteira agora exigiam concentração total. Ele se sentia como uma criança, dependente, frustrado, humilhado. Derrubava coisas, esbarrava em móveis, perdia-se em corredores que havia percorrido dezenas de vezes. Mas Marcos era paciente e implacável ao mesmo tempo. Não aceitava desculpas, mas também não permitia que Daniel se punisse. Você vai errar. Muito. E está tudo bem. Cada erro é um aprendizado. Cada queda é uma oportunidade de levantar mais forte. Seu cérebro está se reorganizando, criando novos caminhos. Confie no processo. Daniel aprendeu a usar a bengala branca. No início, odiava aquilo. Era um símbolo, uma declaração pública de sua deficiência. Mas Marcos explicou que a bengala não era uma muleta. Era uma ferramenta de liberdade. Com ela, Daniel poderia mapear o mundo ao seu redor, detectar obstáculos, mover-se com segurança. Era sua nova forma de ver. Ele aprendeu braille. Seus dedos, acostumados a desenhar linhas precisas, agora deslizavam sobre pontos em relevo, decifrando letras, palavras, frases. Era lento, frustrante, mas também fascinante. Havia um mundo inteiro de informação acessível através do toque. Aprendeu a usar tecnologias assistivas, leitores de tela que transformavam texto em voz, aplicativos que identificavam objetos, cores, rostos através da câmera do celular, relógios que anunciavam as horas. Um universo de ferramentas que ele nem sabia que existia. E lentamente, muito lentamente, Daniel começou a reconstruir sua identidade. Não era mais o arquiteto que enxergava. Era um homem cego que precisava descobrir quem poderia ser agora. E essa descoberta seria mais profunda e transformadora do que ele jamais imaginaria. 3 meses após o acidente, Daniel recebeu alta do centro de reabilitação. Voltou para casa com Laura, mas a casa parecia diferente. Não porque tivesse mudado, mas porque ele a experimentava de forma completamente nova. Cada cômodo tinha sua própria acústica. A cozinha ecoava diferente da sala. O quarto tinha um cheiro específico, uma mistura do perfume de Laura e do amaciante que usavam. A textura do sofá, a temperatura do piso, o som do vento nas janelas. Tudo era informação. Laura havia reorganizado o apartamento seguindo as orientações dos terapeutas. Móveis fixos, sem obstáculos no caminho.
Objetos sempre nos mesmos lugares. Ela havia etiquetado tudo em braille. Temperos, roupas, documentos. Havia instalado barras de apoio no banheiro, marcadores táteis nas portas, um sistema de som em cada cômodo para que Daniel pudesse se orientar. Mas a maior mudança não era física, era emocional. Laura havia se tornado não apenas sua companheira, mas sua parceira em um sentido totalmente novo. Ela descrevia o mundo para ele. Não apenas o que via, mas como via. As cores do pôr do sol, a expressão no rosto das pessoas, a forma como a luz entrava pela janela. Ela se tornou seus olhos, mas de uma forma que respeitava sua autonomia, que o incluía em vez de infantilizá-lo. E Daniel, por sua vez, estava descobrindo algo surpreendente. Sem a visão, seus outros sentidos haviam se aguçado de forma extraordinária. Ele ouvia coisas que nunca havia notado antes. O ritmo da respiração de Laura mudava quando ela estava preocupada. O som dos passos das pessoas revelava seu humor, seu peso, sua pressa. Ele podia identificar pessoas pelo cheiro, pelo som da voz, pela forma como se moviam. O tato havia se tornado sua nova forma de ver. Suas mãos, treinadas para desenhar, agora exploravam o mundo de forma tátil. A textura de uma parede, a forma de um objeto, o contorno de um rosto. Ele tocava o rosto de Laura todas as noites antes de dormir, memorizando cada curva, cada detalhe. Era sua forma de vê-la. Mas a grande questão permanecia. O que fazer profissionalmente? A arquitetura, da forma como havia praticado, era impossível. Ele não podia desenhar, não podia visitar obras, não podia fazer as coisas que definiam sua carreira. Passou semanas deprimido, sentindo-se inútil, um fardo para Laura mesmo que ela nunca dissesse isso. Foi durante uma sessão de terapia com o Dr. Roberto Fonseca, um psicólogo especializado em ajustamento à deficiência, que algo clicou. Dr. Fonseca perguntou: Daniel, por que você se tornou arquiteto? Daniel pensou: por que queria criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem bem? Espaços que funcionassem, que fossem bonitos, que melhorassem a vida das pessoas. E você precisa de olhos para fazer isso? Dr. Fonseca insistiu. Daniel ia responder que sim, mas parou. Pensou em todas as vezes que havia entrado em um espaço e sentido que algo estava errado antes mesmo de analisar visualmente. A acústica ruim, a temperatura desconfortável, o fluxo confuso, a falta de acessibilidade. Você não precisa de olhos para entender como um espaço funciona. Dr. Fonseca continuou. Você precisa de sensibilidade. E você tem isso. Aquela conversa plantou uma semente. Daniel começou a pesquisar, com a ajuda de Laura e dos leitores de tela, sobre design universal e acessibilidade. Descobriu que a maioria dos espaços era projetada apenas para pessoas que enxergam, ignorando completamente as necessidades de cegos, surdos, cadeirantes, idosos. Descobriu que havia uma demanda crescente por consultores de acessibilidade, pessoas que pudessem avaliar projetos e espaços sob a perspectiva da inclusão. E percebeu algo revolucionário. Ele, como pessoa cega, tinha uma perspectiva única. Podia experimentar um espaço da forma como milhões de pessoas com deficiência visual experimentavam. Podia identificar problemas que arquitetos videntes jamais notariam. Podia ser a ponte entre o design visual e a experiência sensorial completa. Daniel decidiu se reinventar. Voltou a estudar, fazendo cursos online sobre acessibilidade, design universal, legislação. Conectou-se com organizações de pessoas com deficiência, aprendeu sobre suas necessidades e desafios. E lentamente, começou a oferecer seus serviços como consultor de acessibilidade. Seu primeiro cliente foi uma pequena escola que queria tornar suas instalações mais inclusivas. Daniel visitou o local com Laura, que descrevia visualmente enquanto ele explorava tatilmente e auditivamente. Identificou dezenas de problemas.
corredores sem sinalização tátil, escadas sem corrimão adequado, banheiros inacessíveis, salas com acústica terrível que dificultavam a compreensão para pessoas com deficiência auditiva, falta de contraste visual para pessoas com baixa visão. Ele elaborou um relatório detalhado com recomendações práticas e econômicas. A escola implementou as mudanças e o resultado foi transformador, não apenas para alunos com deficiência, mas para todos. Os corredores ficaram mais seguros, as salas mais confortáveis, o ambiente mais acolhedor. A diretora ficou tão impressionada que recomendou Daniel para outras escolas. O trabalho começou a crescer. Empresas, órgãos públicos, universidades. Todos queriam tornar seus espaços mais acessíveis, seja por consciência social, seja por exigência legal. E Daniel se tornou referência na área. Não apesar de ser cego, mas exatamente porque era cego. Sua deficiência havia se tornado sua maior expertise. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu 1 ano e meio após o acidente. Daniel foi convidado para palestrar em um congresso de arquitetura sobre design inclusivo. Estava nervoso. Seria sua primeira aparição pública como profissional cego. Temia o julgamento, a piedade, a descrença. Laura o acompanhou até o palco. Ele segurou o microfone, respirou fundo e começou a falar. Contou sua história, o acidente, a perda, o desespero, a reconstrução, e então falou sobre o que havia aprendido, que acessibilidade não é caridade, é design inteligente. Que espaços inclusivos beneficiam a todos, que deficiência não é tragédia, é diversidade. Que ele havia perdido a visão, mas havia ganhado uma perspectiva que jamais teria de outra forma. A plateia ficou em silêncio. E então, aplausos. Não aplausos de piedade, mas de respeito. Arquitetos se aproximaram depois querendo aprender, querendo colaborar. Universidades o convidaram para dar aulas. Sua carreira não apenas havia renascido, havia evoluído para algo maior do que jamais fora antes. Mas nem tudo era trabalho. Daniel e Laura também estavam reconstruindo sua vida pessoal. No início, Daniel tinha medo de que Laura ficasse com ele por obrigação, por culpa. Afinal, ele havia se sacrificado por ela. Como ela poderia deixá-lo agora? Mas Laura foi clara. Eu não estou aqui por culpa. Estou aqui por amor. O mesmo amor que sempre tive. Você não é menos homem porque é cego. Você é o mesmo homem por quem me apaixonei, só que mais forte, mais sábio, mais incrível. Eles aprenderam a se adaptar. Intimidade era diferente agora, mas não menos profunda. Na verdade, era mais intensa. Sem a visão, Daniel experimentava Laura através de todos os outros sentidos. O som de sua voz, o cheiro de sua pele, o toque de suas mãos, o sabor de seus beijos. Era uma conexão sensorial completa que ia além do visual. Eles voltaram a fazer planos. Casamento, que aconteceu 2 anos após o acidente em uma cerimônia emocionante, onde Daniel chorou ao ouvir Laura dizer seus votos. Viagens, adaptadas, mas não limitadas. Daniel aprendeu a viajar como pessoa cega, explorando cidades através de sons, cheiros, texturas. Paris não era a Torre Eiffel vista de longe, mas o som do acordeão nas ruas, o cheiro de croissants frescos, a textura das pedras antigas sob seus pés. E filhos. Esse era o sonho que mais assustava Daniel. Como seria pai sendo cego? Como cuidaria de uma criança? Como a protegeria? Mas Marcos, seu mentor, que tinha 2 filhos, foi enfático. Você vai ser um pai incrível. Diferente sim, mas não menos capaz. Seus filhos vão aprender empatia, adaptabilidade, resiliência. Vão crescer sabendo que diferença não é deficiência. Laura engravidou 3 anos após o acidente. Daniel estava aterrorizado e extasiado ao mesmo tempo. Acompanhou a gravidez através do toque, sentindo a barriga crescer, sentindo os chutes do bebê.
Quando Sofia nasceu, a enfermeira colocou a pequena em seus braços e Daniel a explorou tatilmente com uma delicadeza infinita. Cada dedinho, cada curva do rosto, cada fio de cabelo. Ele a viu com as mãos, e foi o momento mais bonito de sua vida. Ser pai cego tinha seus desafios. Daniel não podia ver se Sofia estava suja, se havia perigo ao redor, se ela estava fazendo caretas engraçadas, mas ele a conhecia de formas que pais videntes às vezes não conhecem. Reconhecia cada tipo de choro, cada mudança na respiração, cada humor pelo som da voz. Era um pai presente, atento, conectado. Sofia cresceu em um ambiente onde a cegueira do pai era simplesmente parte da vida. Ela aprendeu desde cedo a verbalizar as coisas, a não deixar objetos no caminho, a guiar o pai quando necessário. Mas também aprendeu que o pai era capaz de tudo. Ele trabalhava, viajava, brincava, contava histórias, a fazia rir. A cegueira não o definia. Era apenas uma característica. 5 anos após o acidente, Daniel estava em um lugar que jamais teria imaginado, naquela calçada onde tudo mudou. Era um profissional respeitado, palestrante requisitado, consultor de grandes projetos. Tinha uma esposa que o amava profundamente, uma filha linda, uma mãe orgulhosa. Tinha amigos, hobbies, uma vida plena e significativa. Mas havia uma coisa que ainda o assombrava. O homem que havia jogado o ácido nunca foi pego. A polícia investigou, mas ele desapareceu sem deixar rastros. Daniel às vezes se pegava pensando nele. Quem era? Por que havia feito aquilo? Estava arrependido? Sabia o que havia causado? Laura descobriu através de uma investigação particular que fez sem contar a Daniel, que o homem se chamava Ricardo Moura. Era ex-aluno dela, que havia desenvolvido uma obsessão doentia. Quando Laura rejeitou suas investidas, ele planejou a vingança. O ácido era para desfigurar o rosto dela, para que ninguém mais a achasse bonita. Era uma violência misógina, possessiva, doente. Laura nunca contou isso a Daniel. Não queria que ele carregasse o peso de saber que o ataque era ainda mais cruel do que imaginavam. Mas ela própria carregava uma culpa enorme. Se não fosse por ela, Daniel ainda enxergaria. Se ela tivesse percebido a obsessão de Ricardo antes, tivesse denunciado, tivesse se protegido melhor. Daniel percebia que Laura carregava algo, mas não pressionava. Sabia que cada um lidava com o trauma à sua maneira. E ele havia decidido não deixar que aquele dia definisse o resto de sua vida. Havia escolhido não ser uma vítima, mas um sobrevivente. Mais que isso, um vencedor. Ele começou a dar palestras não apenas sobre acessibilidade, mas sobre resiliência, superação, amor. Contava sua história não para inspirar piedade, mas para mostrar que a vida pode mudar em um segundo. Mas nós temos o poder de escolher como respondemos a essa mudança. Que tragédia e transformação podem coexistir. Que perda e ganho não são opostos, mas partes do mesmo processo de crescimento. Uma de suas palestras mais impactantes foi em um hospital, para pacientes que haviam sofrido acidentes e enfrentavam deficiências recentes. Daniel falou com uma honestidade brutal. Não vou mentir para vocês, vai ser difícil. Vai haver dias em que vocês vão querer desistir. Dias em que vão sentir raiva, tristeza, desespero. E está tudo bem. Sintam, chorem, gritem. Mas depois, levantem. Porque a vida continua e vocês têm uma escolha. Podem deixar que a deficiência os defina, ou podem defini-la nos termos de vocês. Um jovem na plateia que havia perdido as pernas em um acidente de moto perguntou: "Mas você não se arrepende? De ter se jogado na frente? De ter perdido tudo?" Daniel pensou por um longo momento. Então respondeu: "Eu perdi minha visão, mas não perdi tudo. Ainda tenho a mulher que amo. Ainda tenho minha filha, minha mãe, meus amigos, meu trabalho, minha vida. E se eu pudesse voltar àquele momento sabendo o que sei agora,
Eu faria exatamente a mesma coisa. Porque amor não é sobre cálculo, é sobre escolha. E eu escolhi proteger a pessoa que amo. As consequências são minhas para carregar, e eu as carrego com orgulho. A sala ficou em silêncio. Muitos choravam, porque Daniel não estava oferecendo respostas fáceis ou otimismo barato. Estava oferecendo verdade. E verdade, por mais dura que seja, é o que realmente cura. 7 anos após o acidente, algo inesperado aconteceu. Daniel recebeu uma carta. Era de Ricardo Moura. Ele estava preso em outro estado, condenado por um crime diferente. E havia escrito para Daniel. A carta era longa, confusa, cheia de desculpas e justificativas. Ricardo falava sobre sua infância difícil, seus problemas mentais, sua obsessão por Laura. Dizia que não queria ter machucado ninguém, que estava fora de si, que se arrependia todos os dias, pedia perdão. Não esperava receber, mas precisava pedir. Laura quis esconder a carta de Daniel, mas ele insistiu que ela lesse em voz alta. Ouviu em silêncio sem interromper. Quando ela terminou, ficou quieto por muito tempo. Laura perguntou: "O que você quer fazer?" Daniel respirou fundo. "Quero responder." Laura ficou chocada. Responder? Por quê? Ele não merece sua atenção. Mas Daniel foi firme. Não é sobre o que ele merece, é sobre o que eu preciso. Ele ditou uma carta para Laura escrever. Não foi uma carta de perdão fácil ou de raiva. Foi uma carta de verdade. Daniel escreveu sobre a dor que Ricardo havia causado, sobre os meses de desespero, de reaprendizado, de luta, sobre como sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Mas também escreveu sobre o que havia ganhado, a perspectiva, a empatia, o propósito. Escreveu que não perdoava o ato, mas entendia que Ricardo era um ser humano quebrado que havia tomado decisões terríveis. E terminou com algo que surpreendeu até Laura. Eu não sei se posso perdoá-lo completamente. Talvez nunca possa, mas posso escolher não deixar que o ódio me consuma. Posso escolher seguir em frente. E espero que você também possa encontrar alguma forma de paz, mesmo que seja na prisão. Porque carregar esse peso pelo resto da vida não vai mudar o que aconteceu. Só vai destruir você também. Laura chorou ao ler a carta antes de enviá-la. Como você consegue ser tão generoso? Daniel sorriu tristemente. Não é generosidade, é sobrevivência. Se eu deixar que o ódio more em mim, ele vai envenenar tudo que construí. E eu não vou permitir que aquele homem tire mais nada de mim. A carta foi enviada. Ricardo nunca respondeu. Mas Daniel não precisava de resposta. Havia dito o que precisava dizer, e isso era suficiente. Os anos continuaram passando. Sofia cresceu, uma menina brilhante e empática que adorava o pai. Daniel continuou trabalhando, expandindo sua consultoria, formando outros profissionais cegos em acessibilidade. Laura publicou um livro sobre sua experiência, ajudando outras famílias que lidavam com deficiência adquirida. Dona Célia se mudou para perto deles, ajudando com Sofia e enchendo a casa de amor e comida. Daniel nunca recuperou a visão. A ciência avançou, surgiram novos tratamentos, mas nenhum era viável para o tipo de dano que ele havia sofrido. E curiosamente, com o tempo, ele parou de desejar enxergar novamente. Não porque não sentisse falta, mas porque havia construído uma vida tão rica, tão significativa, que a cegueira havia se tornado parte integral de quem ele era. Ele costumava dizer em suas palestras: "As pessoas me perguntam se eu daria qualquer coisa para voltar a enxergar. E a resposta honesta é: não sei. Porque se eu voltasse a enxergar, eu seria a mesma pessoa. Teria o mesmo trabalho, a mesma perspectiva, o mesmo propósito. A cegueira me tirou algo precioso, mas também me deu algo que eu nunca teria de outra forma. Me deu profundidade. Me deu empatia. Me deu uma missão. E eu não sei se estou disposto a abrir mão disso." 10 anos após o acidente,
Daniel foi convidado para dar a palestra de abertura de um grande congresso internacional de arquitetura. Era o reconhecimento máximo de sua carreira. Ele subiu ao palco, Laura na primeira fila, Sofia ao lado da avó, e falou para milhares de profissionais do mundo todo. Contou sua história mais uma vez, mas agora com uma década de perspectiva. Falou sobre como um segundo pode mudar tudo. Como o amor é a força mais poderosa do universo. Como deficiência não é o fim, mas uma transformação. Como todos nós temos a capacidade de nos reinventar, não importa o que a vida nos tire. E terminou com algo que se tornou sua frase mais famosa. Eu perdi minha visão por amor, e minha vida mudou para sempre. Mas não da forma que vocês imaginam. Sim, perdi algo precioso, mas ganhei algo ainda mais valioso. Ganhei propósito, ganhei perspectiva. Ganhei a certeza de que sou capaz de superar qualquer coisa. E ganhei a oportunidade de mostrar ao mundo que limitação não é sobre o que você não pode fazer. É sobre descobrir novas formas de fazer o que você ama. Eu ainda sou arquiteto. Só projeto de forma diferente agora. Projeto com as mãos, com os ouvidos, com o coração. E os espaços que crio são mais inclusivos, mais humanos, mais verdadeiros. Porque eu os experimento da forma como milhões de pessoas experimentam. Então sim, perdi minha visão, mas encontrei minha verdadeira forma de ver. A plateia se levantou em uma ovação que durou minutos. Daniel não podia ver, mas podia sentir. A energia, a emoção, o respeito. E naquele momento, de pé no palco, com Laura e Sofia na plateia, com uma carreira que havia reconstruído do zero, com uma vida que era diferente, mas não menor do que a que tinha antes, Daniel soube com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. Não a escolha de se jogar na frente do ácido. Essa havia sido instinto, não escolha. Mas a escolha de viver depois. A escolha de não desistir. A escolha de transformar tragédia em propósito. A escolha de amar, de trabalhar, de crescer, de ser feliz apesar de tudo. Porque no final, não é o que a vida nos tira que nos define. É o que fazemos com o que nos resta. E Daniel havia pegado os pedaços de sua vida despedaçada e construído algo novo, algo forte, algo bonito. Não apesar da cegueira, mas através dela. Ele havia perdido a visão por amor. E sua vida havia mudado para sempre. Mas mudança não é sempre perda. Às vezes, mudança é evolução. Às vezes, perder algo nos força a encontrar algo maior. Às vezes, a escuridão nos ensina a ver de formas que a luz nunca poderia. E enquanto Daniel descia do palco, guiado pela mão de Laura, com o som dos aplausos ainda ecoando, ele sorriu. Um sorriso genuíno, de paz, de gratidão, de completude, porque ele havia aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira visão não vem dos olhos, vem do coração, e o dele enxergava perfeitamente.